A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de sexta-feira, 24 de outubro de 2025, tem como título: Todos os membros do corpo são importantes. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 18 ao 25, que diz assim: Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Queridos, Paulo escreve aos Coríntios sobre os dons espirituais e como eles são importantes para o funcionamento do corpo de Cristo. Ele enfatiza que cada membro do corpo tem um papel importante e que ninguém deve ser excluído ou menosprezado. É interessante notar que Paulo não está falando apenas sobre a importância do cuidado individual, mas também sobre a importância da comunhão entre os membros. Aqui, nesse último versículo, versículo 25, o termo que não haja divisão no corpo sugere que as diferenças pessoais e opiniões divergentes podem causar desunião entre os membros da igreja. O cuidado mútuo, então, é uma forma de manter a unidade e a harmonia dentro da comunidade. Um exemplo bíblico de unidade e cuidado mútuo é encontrado em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, onde os primeiros cristãos se reuniam diariamente, compartilhavam seus bens e louvavam a Deus juntos. Esse tipo de comunhão e cuidado mútuo também é mencionado em Romanos capítulo 12, versículo 10, onde Paulo incentiva os cristãos a terem afeição fraternal uns pelos outros. E em Gálatas capítulo 6, versículo 2, onde ele pede que levem as cargas uns dos outros. Outra referência importante é encontrada em João capítulo 13, versículo 34 e 35, onde Jesus ensina aos seus discípulos a importância do amor mútuo. Ele diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse tipo de amor sacrificial é um exemplo claro do cuidado mútuo que Paulo está enfatizando em 1 Coríntios capítulo 12. Outra passagem que destaca a importância da união é encontrada em Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, onde Paulo incentiva os cristãos a suportarem-se uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa unidade só é possível quando há um cuidado mútuo e uma disposição para perdoar e suportar uns aos outros. E por fim, queridos, em 1 Pedro capítulo 8, versículo 8 ao 10, Pedro escreve que, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Essa passagem, queridos, destaca a importância do amor, hospitalidade e serviço mútuo, que são fundamentais para manter a unidade e o cuidado mútuo dentro da igreja. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.